Galera, estamos aí de novo. Acho que vocês já estão acostumados com a nossa cadeira cativa, com o nosso amigo e doutor Pirajá. Mais uma vez, muito obrigado. A gente aqui tem uma novidade para falar mais pro final aqui, né? Você estava me contando aqui nos bastidores, eu fiquei bem animado, fiquei feliz por você. E estamos aí. Então, a gente queria agradecer mais uma vez e vamos para cima. A gente tem visto, né, pegando o gancho das últimas vezes que a gente conversou e tudo isso, sobre essas benditas canetas, né, e tudo isso, mas as pessoas estão um pouco com dúvida ainda na questão dos hormônios e com relação a elas. Então, assim, uma coisa que eu queria saber, até para uso próprio, como que eu faço para poder conciliar uma reposição hormonal com essa caneta? Eu posso estar fazendo isso junto? Como que é? Você já está por dentro disso? Sim. Você já pode me receitar isso aí? Como que é o negócio? Primeiramente, eu vou agradecer ao Marco, ao amigo aqui, ao companheiro, o convite de estar aqui novamente. É sempre um prazer estar aqui tentando tirar dúvidas e trazer informações para a galera. É um assunto que a gente gosta. E eu já vou adiantar o que o Marco falou, que a gente estava conversando. Deixa pro final. Pro final? Então Não, tá bom. Só para gerar um clima aqui de atração para a galera. Bem, o uso de canetas emagrecedoras e o uso de hormônios. A gente precisa entender que isso é uma coisa que está ficando cada vez mais comum. As pessoas estão em busca da perfeição, de um corpo perfeito, buscando aquela melhora da autoestima. E essa pergunta vem muitas vezes a grande questão: será que é necessário usar essa caneta emagrecedora? Será que eu tenho necessidade de usar esse hormônio? Eu parto do princípio, Marco, que a pessoa primeiro ela deve buscar a melhora da sua mente, se aceitar como é, e aí sim, ir treinando, fazendo uma alimentação adequada. A gente sabe que ninguém que vai usar o hormônio, a pessoa que está na academia com 1 mês, 2 meses, 3 meses, não está preparada para usar o hormônio, seus receptores não estão preparados, e isso não é uma tese de defesa ao uso do hormônio de forma estética, muito pelo contrário. Se você tiver indicação de uma reposição hormonal, eu sou completamente a favor. Agora, se você quiser usar de forma recreativa, estética, você precisa buscar ajuda médica e entender que não existe almoço grátis. Já estava ficando animado, né? Com certeza é uma animação de todas as pessoas, mas almoço grátis não existe. E existe sim efeitos adversos do uso de hormônios, dependendo da dose que você vai ter. E eu não sei dizer assim, quais efeitos vai ocorrer, isso vai depender de qual hormônio você vai estar vendo e do acompanhamento. O Marco pode ter alguns efeitos adversos que são peculiares à genética do Marco, a resposta àquele hormônio que o Marco vai ter, diferente de uma outra pessoa X. Então é muito importante ter o acompanhamento médico para saber quais efeitos adversos vai ter. Quando a gente associa caneta emagrecedora, ou seja, a pessoa quer perder gordura, eu parto do pressuposto que essa pessoa já está treinando, tem uma dieta adequada, e a gente vê muito isso aí no pessoal do fisiculturismo, na ideia de perder gordura. E também existe uma necessidade que essas pessoas tenham seguimento, porque você vai perder a fome, e a sua ideia aqui é ganhar massa magra e perder gordura. Então a quantidade de proteína tem que ser batida, a quantidade de carboidrato tem que ser batida. Sim. Só que essa pessoa vai ter perda do apetite. Então essa perda de apetite vai gerar o quê? Uma certa dificuldade alimentar. Então você vai ter que adequar alimentações e às vezes colocar alguns suplementos que vão facilitar essa pessoa a bater a meta de proteína, por exemplo. Ou seja, talvez tenha que aumentar uma dose de whey, que é uma refeição líquida, que fica mais fácil essa pessoa não ter a perda que vai ter da caneta emagrecedora. E ela não atua somente, né, na perda de gordura, mas também você tem uma perda da massa magra. Ela também atua no seu sistema metabólico, impedindo assim o aumento de massa magra. Então precisa saber muito bem dosar esses efeitos desses remédios. E uma curiosidade aqui, né? Qual hormônio que a gente poderia estar usando, conciliando para... Vamos colocar uma pessoa aí, um amigo meu, né, junto com essa caneta, e o que poderia estar usando ali de... A pergunta é, o que seu amigo quer fazer? Ele quer ficar forte, magro, bem disposto e definido. É o que todo mundo quer perder gordura e ganhar massa.
A base disso aí é a testosterona. Existem vários ésteres de testosterona, né, mas a base disso aí é utilizar a testosterona, que a pessoa vai ter que estar associado a isso aí. Depende, ela já tem algum tempo de uso de hormônio ou não? Estamos falando de uma pessoa que está fazendo uma terapia. Já usa? Já usa? Então aí a gente tem algumas. Tem algumas, eu não posso falar nome, mano. Um amigo meu já usa. Eu não posso falar nome aqui pra galera, senão daqui a pouco o pessoal vai dizer que eu tô receitando na internet. Não é essa a finalidade da receita. E não existe receita de bolo. É isso que tem que deixar bem claro. Esse é o grande problema dessa uso de hormônios underground, né? As pessoas não procuram ajuda e vão utilizando de qualquer forma. Não é qualquer hormônio que você pode utilizar. Lembrar que testosterona é testosterona, mas não são todas iguais. Então a gente tem os ésteres de testosterona a ser utilizados, a quantidade a ser utilizada e o que eu vou associar a esses ésteres para ganhar massa magra, perder um pouco mais de gordura. Lembrando que uma pessoa que está usando hormônio por si só, ela também deve treinar. Não quer dizer que o treino vai ficar em segundo plano, muito pelo contrário, ele deve ficar ali em primeiro plano. A pessoa deve pensar também na sua alimentação, ver que é o básico que deve ser bem feito, no descanso, no sono, e o hormônio é só a cereja do bolo que vai facilitar esse ganho a mais de massa magra e perda de gordura. Tá. E a gente anteriormente, como você mesmo disse, a questão do uso tanto da caneta quanto do hormônio, o campo tem que estar bem preparado para que venha a fazer uso disso. Ok? Com certeza. Tá. Feito isso, é necessário o uso do hormônio com a caneta? É obrigatório ou não? Porque quando a pessoa vai para a academia e ela toma essas canetas, elas conseguem realmente perder muito peso, porém, ela também perde muita massa. Porque não se queima só a gordura, perde-se a massa muscular também. Então, isso seria uma combinação perfeita? Ó, Marco, vamos lá. O uso da canetinha, né, dessas canetas emagrecedoras, elas têm que ter uma indicação muito precisa quando a gente se trata de obesidade. Obesidade é uma doença. Vamos pegar o ambiente obesogênico, por exemplo. A pessoa tem que entender que ela tem uma doença que precisa ser tratada e precisa ser acompanhada. Acompanhada a dose correta dessa caneta emagrecedora, e essa pessoa pode ter efeitos adversos. Então ela tem que estar adequada a uma boa alimentação. Geralmente foi o que eu falei anteriormente. A pessoa consegue comer menos, e por conseguir comer menos eu tenho que mexer na alimentação dessa pessoa aí, saber o que ela vai necessitar de demanda. A segunda coisa é que a caneta não atua só você perdendo gordura, também atua você perdendo massa magra. Então você come menos, consegue comer menos, tem a perda de gordura e a perda de massa magra. Sim. Então, todo mundo já deve ter visto, quem faz uso dessas canetinhas emagrecedoras, fala assim, nossa, mas está com aspecto de doente. Fica o rosto murcho. O rosto murcho, parece que a pessoa está desmanchando, é o que se fala popularmente por aí. Então, é muito importante que quando você está trabalhando com o processo de emagrecimento, utilizando desses artifícios que são os hormônios, que nada mais que são hormônios, essas canetinhas aí, para controle do apetite, você tem uma alimentação adequada e tem a prática de exercício físico adequado. E as pessoas perguntam aqui, qual que eu vou utilizar? O aeróbico ou o anaeróbico? Ou seja, a musculação, que é o anaeróbico, Sim. e vou fazer uma corrida, um pedal, alguma coisa. Os estudos já mostram que é a combinação dos dois. Então, o exercício físico resistido, a musculação, te proporciona um ganho de massa magra, aonde você vai preservar a sua massa magra. O exercício físico aeróbico, a caminhada, a corrida, a natação, esse vai fazer uma proteção do seu sistema cardiovascular. E se você tem o seu sistema cardiovascular melhor funcionante, você consegue trabalhar melhor na academia para ganhar a sua massa magra. E aí vem o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Eu sou um atleta, eu sou um praticante de basquete. Existe a musculação, que é uma especificidade para o atleta que pratica basquetebol. Eu pratico corrida. Existe a musculação com especificidade para a corrida e assim vai. Eu quero simplesmente emagrecer. Né? Eu quero perder peso, quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero viver mais. E muitas vezes que você falou, a pessoa está ali, tô lenta, tô ruim, quero ter maior disposição. Quando emagrece, melhora,
porque o gordinho, a pessoa obesa, tem uma testosterona mais baixa, isso é fisiológico. Não é preconceito. Não é preconceito, justamente pelo contrário. À medida que você vai emagrecendo, ganhando massa magra, a sua produção de testosterona vai melhorando, além do exercício físico liberar uma série de hormônios que melhoram o bem-estar, disposição, sono. Então, é importante que essa pessoa procure fazer um exercício físico o que ela tenha prazer. Eu gosto de caminhar ao ar livre. Comece caminhando ao ar livre, vá, faça isso, mas também pratique uma atividade física resistida a fim de proteger a sua massa muscular. Sim. Agora dando um passo um pouco à frente, a gente escuta falar muito da retratutida, ou da tirzepatida, aliás. Essas outras novas, você já está por dentro delas? Eu estou fazendo algumas perguntas com o intuito da gente soltar alguma coisa no final, né? Mas essas novas, o que elas trazem de diferente disso? Elas já estão disponíveis aqui? Até que fique claro isso, eu fiz essa pergunta até retórica, porque elas não estão. Mas o consumo e a venda disso está completamente indiscriminado. Mas voltando, nessas canetas novas, o que traz de diferente? Muda-se alguma coisa com relação à alimentação, ao uso de hormônio? Ou é algo novo melhorado? Ou é algo que está vindo melhorado? Vamos lá, começar da sua primeira pergunta para a segunda. Se está disponível ou não. Né? Tem muita gente vendendo já, e nem todas estão completamente disponíveis. Há uma liberação da Anvisa para venda ainda, mas muitas vezes você não vai encontrar isso na farmácia. Então, cuidado com o que você está comprando. Tem muitas medicações que vão muito além dessas canetinhas novas que estão aí e as pessoas já estão utilizando. Né? Você pergunta como que a pessoa teve acesso se a indústria farmacêutica não está vendendo. Então, o que você está usando? Essa é a grande pergunta. Então, tem que tomar cuidado que nesse anseio de você tratar, muitas vezes você pode estar se prejudicando. Né? Então, a pergunta é, para quem eu estou fazendo isso? Será que a pessoa está preparada para tomar esse remédio? Será que ela está querendo realmente fazer uma mudança do estilo de vida? Porque quando a gente fala de uma pessoa obesa, a gente está falando de um ambiente obesogênico. É pensar como gordinho, é comer como gordinho, é se comportar como gordinho, entendeu? Sentir as emoções de um gordinho, porque muitas vezes a pessoa come por compulsão, por emoção. Tô triste, eu como, tô cansado, eu como, eu tô feliz, eu como. Então é um sistema de recompensa. Meu amigo é assim também. É o sistema de recompensa. E essas canetinhas novas, elas estão fazendo uma ação um pouquinho diferente. O que é essa ação um pouquinho diferente? A liberação de hormônios, elas nada mais que são hormônios, vão atuar em áreas do sistema nervoso central, aonde vão atuar justamente no centro de recompensa, diminuindo assim, muitas vezes, a compulsão alimentar. Lembrar que todas essas medicações elas não foram desenvolvidas primariamente para a obesidade, mas sim foram desenvolvidas para tratar outras coisas. Sério? Sim. Para mim era somente para obesidade, pronto. Não. Descobriu que isso aí foi todas essas canetinhas foram desenvolvidas, ou boa parte delas, para tratar diabetes, por exemplo. Né? E essas pessoas, durante os efeitos adversos, viu que ela atuava em centros de fome, centros de emoções, e que isso controlava o apetite da pessoa. Então, o uso foi usado, ficou redundante, foi direcionado o uso para fazer o controle do peso, o emagrecimento. Então foi essa a finalidade. O efeito adverso virou a indicação principal para o uso dessas canetas emagrecedoras. E esqueceram o principal motivo. Mas ainda é utilizado, né? Porque o paciente diabético, ele também precisa desse controle de peso. Então a pessoa precisa entender em que ambiente ela está. E muitas vezes a pessoa fica muito preocupada com peso na balança e fala assim, não estou tão pesado, né? Mas é uma pessoa que tem uma quantidade de gordura corporal alta, tem uma resistência à insulina alta, né? Você vê que é uma pessoa que começa a ter uma hemoglobina glicada alta, é uma pessoa que começa a ter um estágio ali pré-diabético que pode complicar no futuro. Entendi. Então essas novas, elas vêm de uma certa forma corrigir alguns erros ou algo dessas antigas? Eu não diria que seriam erros, né? São mecanismos de ação diferentes.
As mais antigas, elas atuam mais no centro da fome, atuam mais em nível nervoso central, mas também no intestino. Liberando o quê? Fazendo que o estômago libere o alimento um pouco mais lento, que o intestino libere um pouco mais lento. Essas mais novas, elas têm um efeito mais central. E esse efeito mais central diminui aquela necessidade, aquela fome, aquele anseio que você tem por ter comida. E muitas vezes está indicado aí num paciente que tem uma compulsão, que é a fome emocional. Né? A grande pergunta que a gente está de frente com a pessoa que está comendo demais, por isso que eu falei do ambiente obesogênico, é: o que você está comendo? Você está comendo a sua emoção? É a pergunta que a pessoa tem que fazer. Muitas vezes a gente está comendo emoções. Eu posso falar por mim, né? Eu já fui gordinho, sou gordinho, eu falo que uma vez gordinho, sempre gordinho, a cabeça é de gordo. Né? E trabalhava à noite, virava à noite, aí vinha assim de recompensa. Eu comia 2, 3 pizzas durante o plantão, facilmente. Entendeu? Que minha nutri não me ouça falando isso. Mas comia tranquilamente e era prazeroso fazer isso. Então é o centro de recompensa que a gente tem. Entendi. E essas, inclusive, tem alguns atletas, né, de fisiculturismo fazendo uso delas, né? Porque eles passam por inúmeras dietas, por determinadas, às vezes, 3, 4 preparações durante o ano, e eles se restringem de uma forma muito forte, né? Com nada a ver com a gente aqui. Não, aí a gente está falando de alta performance, né? Então, e chega um ponto que os caras usam isso também, né? Sim, justamente para diminuir apetite, comer menos e secar. Essa é a finalidade. Aí vem a associação daquilo que você falou. Sim. Eu estou associando um remédio para tirar um pouco da compulsão, da fome, tirar aquela coisa central e associada ali a hormônios para manter o ganho de massa magra, força, porque quando você come menos, você perde desempenho, você perde força, perde explosão muscular. Então ele está associando esses hormônios aqui, que a base ali tem testosterona e outros ésteres, para manter a força de contração, para conseguir pegar peso, continuar evoluindo e perder um pouco de peso, aquela gordura que ele precisa para ter uma definição muscular adequada. Entendi. E agora acho que a gente pode começar a entrar nessa surpresinha nossa, né? Fiquei muito contente por isso, e então foi até uma surpresa para mim, né? Mas queria que você falasse para o pessoal aí como que vai ser aí esse ano de 2026, o que vai estar acontecendo, que muitas pessoas me cobraram isso, o Pirajá está sempre lá, ele fala muito bem sobre isso, sobre aquilo, só que a especialidade dele é outra. Então, como que vai ser 2026 para você aí? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. A infectologia é a grande paixão e cuidar disso aí. Mas chega muita gente no consultório querendo assim: eu quero melhorar a minha imunidade, eu quero uma qualidade de vida melhor, estou muito gripado. E a gente vê essa interface que as pessoas falam assim: mas eu estou adoecendo. E a pessoa realmente chega lá adoecida e muitas vezes não é pela falta de imunidade, é pelo estilo de vida que essa pessoa está tendo. E sim, se você tiver obeso, se você tiver sedentário, a sua imunidade não vai funcionar. E a gente estava com esse intuito já de fazer alguma coisa nova, de buscar uma nova especialidade, se aprimorar um pouco mais. E é uma coisa que a gente gosta, o esporte. Então a gente está fazendo a pós-graduação em Medicina do Esporte, estamos tentando trilhar isso aí. Ao longo de 2026 vamos prestar a prova de título para estar exercendo essa especialidade, que é a Medicina do Esporte. Justamente para tentar alinhar assim uma qualidade de vida, onde a pessoa possa ter uma imunidade melhor, mas também ter uma qualidade de vida ali praticando uma atividade física, né? Não é para, talvez, claro, se tiver a gente vai tentar trabalhar, será um prazer, com atleta de alto nível, mas trabalhar com a população normal, né, dita normal, do dia a dia. Porque as pessoas têm se preocupado muito com isso hoje em dia, né? Todas as pessoas, tanto que o público aqui na loja mesmo, é um pessoal mais velho, não é essa geração, tem essa geração Z? Tem, só que muitas vezes essa geração Z, ela pede para entregar em casa o produto. Mas ali 30 mais, 35 mais, cara, foi uma procura absurda. E o pessoal mais velho, 60, 65 anos. Demais. E é trabalhar justamente isso, para trabalhar uma longevidade. Lembrar que o corpo em movimento é um corpo longevo. Se você se movimenta, você tem uma qualidade de vida melhor, né? Você relaxa melhor, você tem controle do estresse. E lembrar que a prática de atividade física não é somente sobre a estética, é sobre a vida.
né? Então, assim, você está indo para a academia, praticando o seu esporte, sua musculação, sua bicicleta, sua natação, é simplesmente para viver melhor. As pessoas têm buscado uma qualidade de vida, eu quero viver mais, mas viver mais como? É a grande pergunta, né? Então, ter uma qualidade de vida, ter uma autonomia, chegar aos 60, 70 anos, conseguindo levantar da cama, evitar quedas. Então, a medicina do esporte traz muito isso também para o dia a dia das pessoas, né? Que as pessoas consigam ter essa autonomia de sobrevida, ou seja, de viver com uma qualidade melhor, que ela tenha autonomia. Lembrando que a prática de atividade física faz proteção neural, né? Então as pessoas esquecem isso, que estão tão preocupadas com um corpo bonito, estético, mas tem que pensar no seu cérebro também, né? Já está provado isso, pelo menos em relação à musculatura da coxa, já falei isso em episódios anteriores, uma pessoa que tem uma coxa forte, ela tem menor probabilidade de desenvolver doenças degenerativas cerebrais. Então, é uma forma de proteção neural, além de manter você uma pessoa ativa, que vai evitar quedas, que vai fazer você ter autonomia e menos dependência de outras pessoas. E esse público 60 a mais, isso é uma curiosidade minha aqui, né? Mas eles vão poder fazer o uso dessas medicações atuais agora, por exemplo, porque a gente às vezes associa essas medicações atuais às pessoas mais novas, né? Que a gente vê muito pessoal de 30, 40 anos gordinho tomando essas canetas aí, ou fazendo uso de hormônio e tal. Mas os mais velhos, 60, 70, óbvio, observando que a pessoa já esteja preparada, que ela faça os exercícios, que ela já faça o dever de casa, né? Mas isso vai poder ser indicado a essas pessoas também? Não há contraindicação específica para a idade. Agora, eu tenho que observar se a pessoa de 60, 70, se ela não tem um grau de sarcopenia. Ou seja, o que é isso? Sarcopenia, perda de massa magra. Sim. Uma pessoa nessa idade, com perda de massa magra, possivelmente tem osteoporose. Então, muitas vezes vale mais eu levar essa pessoa a praticar uma atividade física, onde ela ganha massa magra e ela consiga ter, assim, um gasto energético maior e a perda de gordura, do que usar a canetinha, né? Essas soluções emagrecedoras. E aqui vale, eu acho que o recado final, Marco, que a gente tem que deixar. As canetas emagrecedoras, elas não são a caneta mágica, elas são uma muletinha ali para você começar o processo de emagrecimento, começar a reeducação alimentar, começar a mudar aquele ambiente obesogênico que você está vivendo, né? Às vezes dentro da sua própria casa você tem um ambiente ali que favorece você ser obeso. Abrindo a sua geladeira, você que mora com o papai, que mora com a mamãe, come besteira, o hábito que é feito ali dentro. Então, é a mudança do estilo de vida, a mudança de pensamento que vai fazer você ter uma nova atitude. A canetinha não é a solução mágica, é uma muleta transitória para que você consiga ter um efeito mais rápido. Diferente quando a gente fala de um atleta de alta performance, como você disse, o fisiculturista. Ali ele tem uma finalidade estética de utilizar aquilo ali numa preparação para um campeonato. E geralmente as pessoas, elas acham que os atletas, eles usam isso a vida toda, né? Eles fazem isso num curto espaço de tempo. Mas as pessoas normais aqui, cara, tomam o ano inteiro. Elas acham que pode fazer isso. É por isso que vai ser tão legal essa observação sua e essa indicação sua. Porque quanto mais informação, melhor. São duas situações, né? O atleta, ou aquela pessoa que faz uso de hormônio, eu volto àquilo que a gente falou lá no início, que a gente tem que tomar cuidado, não existe almoço grátis, né? Se a pessoa tem necessidade de fazer uma terapia de reposição hormonal, ok, não tem problema nenhum, acho que é mais do que indicado. Ninguém vai deixar aquela pessoa prostrada, né? Sem ação, precisa sim disso aí. Agora, você que faz uso recreativo ou de uso estético, lembrar que você vai colher efeitos adversos, não sei quais, vai depender de qual hormônio você está utilizando e como você vai responder. Cada pessoa tem uma resposta individual e você precisa estar de acompanhamento médico para que saiba, de forma clínica, ver aqueles primeiros efeitos adversos, para ir corrigindo. Se der merda, tem pra onde correr, né? Exatamente, para ir corrigindo. Tá, eu comecei a tomar o tal hormônio, começou a aparecer acne, espinha. O que eu posso fazer para corrigir isso? O cabelo começou a cair. Então, o que eu posso fazer para isso? Eu estou tomando tal hormônio, começou a alterar enzimas do fígado. Então, é muito importante saber isso. Aqui, o atleta é uma coisa. A pessoa de uso cotidiano, e a gente vê muito isso, as pessoas usando não só
canetinhas, mas hormônios ao longo de um ciclo eterno. E isso é um grande... É um ciclo só. É um ciclo só pro resto da vida. Mas tem que saber que isso tem um custo. E a mesma coisa é a caneta emagrecedora. Ela é temporária, então você também tem que saber o porquê que você está usando, a quantidade que você vai usar e também programar o desmame dela. Ela tem doses para você ir tirando ela devagar também, para você ir melhorando. E é o período que você tem para mudar o seu comportamento. O comportamento precisa ser reaprendido, uma reeducação alimentar e, insisto, gordinho é gordinho. Eu cheguei a ter 120 quilos. Eu falo, eu sou gordinho até hoje, porque eu penso como gordo, eu me comporto como gordo. Mas se eu consigo compreender isso, se eu consigo entender isso, ou seja, se eu consigo... Se aceitar, né? Se aceitar e ter essa autoanálise, eu consigo ter um controle sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos e sobre as minhas ações. Entendi. Bom, essa era a nossa carta na manga. E a gente fica feliz, porque você sempre vem aqui na loja, você primeiro veio como paciente, depois cliente da loja, hoje se tornou um amigo, e a gente faz votos que dê muito certo, eu não tenho dúvida disso, e que seja uma pessoa que venha para somar, que eu tenho certeza que isso vai estar acontecendo. E que essa titularidade sua saia, isso demora, como que é? Vai demorar muito tempo? 2026, metade, em junho de 2026 ou já agora, já no início? Não, a gente vai terminando após, a gente vai prestar, aí tem que esperar a sociedade abrir a prova de título para a gente prestar a prova de título. Prestando a prova de título, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí e ao longo do ano de 2026. E antes disso, você já vai estar atendendo sobre isso ou não? Bem ou mal, Marco, as pessoas já nos procuram sobre isso já, né? Eu sei que foi uma saia justa. Bem ou mal, as pessoas... Não, as pessoas já procuram isso já pra gente assim, ó, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Quem segue a gente na rede social vê a gente postando algumas coisas, muitas vezes coisa da loja, indo na nutricionista, na academia, e eu acho que isso direciona um pouco o público a te procurar por causa disso. Então a gente acaba fazendo um pouco ali, tem muita gente que procura, eu quero tomar hormônio, né? A gente vai orientando a pessoa justamente sobre esse bate-papo que a gente fez aqui, e então eu acho que isso veio para agregar, ou seja, para abrir uma nova vertente de trabalho, né, para atender outras pessoas ou aquelas que já nos procuram com esse intuito, mas de atender de uma forma melhor, mais consistente, com maior quantidade de aprendizado técnico, para que possa fazer da melhor forma possível para quem nos procura, ou seja, devolver a confiança que a pessoa coloca no nosso trabalho. Entendi. Então, acho que na próxima vez, não sei, mas talvez em alguma outra você já vai estar podendo falar um pouco mais com afinco com relação a isso, mas eu te agradeço. E com certeza no próximo você vai estar aqui de novo, tá? Você tem cadeira cativa aqui, ainda mais agora, né? Eu só posso agradecer, Marco. Agradecer aí a confiança na gente e o convite aí, estamos à disposição. Fechou. Obrigado. Marcão, obrigado pelo convite. Estamos aqui sempre. O que precisar de mim, estou à disposição. Pessoal, siga a NutriPoint, segue lá o canal. Se você que não curtiu ainda, curte, compartilha, ajuda a gente nas redes sociais. É isso aí. Valeu.